Vamos começar mais um minuto com Deus. Eu vou começar lendo um salmo que eu acho que eu pelo menos já sei de cor, que é o Salmo 23. Diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas e refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. E eu quero falar com vocês hoje sobre o Vale da Sombra da Morte, que é exatamente o versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O que é o vale da sombra da morte, gente? O vale da sombra da morte pode ser um monte de coisa, uma série de situações e circunstâncias que nós passamos. Davi, que começa dizendo que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, depois diz coisas maravilhosas, ele fala do vale da sombra da morte que ele atravessou. Só que ele disse assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Vamos entender, se a gente anda pelo vale da sombra da morte é porque ele tem um começo, ele tem um meio e ele tem um fim. E eu vou começar a andar pelo vale da sombra da morte. O que é esse vale da sombra da morte? Esse vale da sombra da morte pode ser uma situação de desemprego. Esse vale da sombra da morte pode ser uma pessoa que você amava, que te deixou, que você está vivendo uma situação sentimental ruim. Esse vale da sombra da morte pode ser o quê? Uma doença que você está passando e está exigindo muito de você, exigindo muito da sua família. Esse vale da sombra da morte, meus amados, pode ser uma situação espiritual sua. Você se afastou de Deus, você se sente vazio, você se sente triste. E a gente vai passando pelo vale da sombra da morte e a gente vai se desgastando. Mas Davi disse, aí que eu passasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, bom pastor. A tua vara e o teu cajado, a vara e o cajado do pastor simbolizam o quê? O pastor protegendo, o pastor guardando, o pastor livrando de todo mal. A tua vara e o teu cajado me protege. Então, como tu estás comigo, eu creio que nada vai acontecer de mal. E o importante, gente, é que quando a gente passa por essas situações de tribulação, essas situações na vida que são verdadeiros vales da sombra da morte, e a gente se sente sozinho, às vezes a gente se sente deprimido, triste, a gente se sente desanimado, o importante é a gente continuar andando como eu estou fazendo, porque tem hora que a gente vai andar mais rápido, tem hora que a gente vai andar mais devagar, mas o que a gente não pode é parar, se prostrar no vale da sombra da morte, esquecer que o Senhor está conosco e a gente ficar no vale da sombra da morte. A gente não pode. A gente tem que continuar andando, crendo que o Senhor é conosco, crendo que essa situação de desemprego vai passar, que esses problemas financeiros que a gente está vivendo a gente vai superar, que os problemas familiares vão se resolver, que o problema espiritual vai se resolver, que todas essas circunstâncias que se tornaram um vale da sombra da morte vão deixar de existir e a gente vai vencer, porque a gente tem um Deus que é o bom pastor. Meu amado, oh meu amado Deus, Ele é o nosso bom pastor. Ele nos tira do vale da sombra da morte. Ele nos tira do vale da sombra da morte. Ele nos livra de todo mal. Ele nos guarda de tudo aquilo que, nós vivemos muitas vezes. Oh meu Deus do céu, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor nos guarda, Senhor Deus. E ainda que a gente passe
pelo vale da sombra da morte, Senhor Deus, nós cremos que o Senhor está comigo, que o Senhor está conosco e que nada vai nos acontecer de mal. Meu irmão, se você está passando hoje por um vale da sombra da morte, eu quero dizer para você, passe por ele. Passe. Entenda, ele tem começo, ele tem meio, e se você não parar, se você crer, se você olhar para Deus, como Davi disse, ver que ele é o seu bom pastor, que ele está lá com o seu cajado, ele está lá para te proteger, para te guardar, você vai passar por esse vale. E um dia você vai olhar para trás e você vai ver que ele ficou para trás. E você vai ter aprendido com tudo aquilo que você viveu. O que eu quero nesse dia é que você entenda que todo mundo, Jesus mesmo disse, que nesse mundo nós teríamos aflição, mas que Ele venceu o mundo. Todos nós passamos por dificuldades, todos nós passamos por vales da sombra da morte, às vezes, muitas vezes durante a vida, mas o importante é nós passarmos, é nós vencermos, é nós, com a ajuda de Deus, realmente conquistarmos o nosso galardão. Que Deus te abençoe grandemente. Eu quero fazer um pedido para você. Eu quero que você, por favor, compartilhe esse vídeo. Tem muita gente passando pelo vale da sombra da morte. E tem muita gente prostrado, deitado no meio do vale da sombra da morte, que precisa receber essa mensagem. Precisa entender que o Senhor é o seu pastor e nada lhe faltará, e que Deus está cuidando dele para que ele passe por esse vale, para que essa situação passe. Então eu quero que você compartilhe esse vídeo. E se você não se inscreveu no nosso canal ainda, meu irmão, se inscreve no nosso canal, porque aí você vai receber os avisos de todos os nossos vídeos e vai receber cada dia mais vídeos abençoados. Estamos aqui na chuva, gravando, mas para a honra e para a glória de Jesus. E eu quero agradecer a Deus, porque eu tenho certeza que você vai passar pelo vale da sombra da morte, olhando para o teu bom pastor, e vai passar em honra, em nome de Jesus.